Os irmãos de pé, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 24. Eu estou numa trilha, irmão, com os reis de Israel. Se você quiser acompanhar todos os reis, acesse o canal do pastor César, Projeto Lâmpadas de Deus. Aí procura a hashtag ou o álbum Reis da Bíblia Sagrada. Lá tem desde os reis de Israel, os reis da Síria, reis de Babilônia, reis de Moabe, e você vai acompanhar todos os reis da Bíblia na forma de pregação. Amém? Então, se você optar pelo Facebook, coloca lá Teologia do Antigo Testamento, ou então coloca a hashtag Reis da Bíblia Sagrada. Tem todos os reis lá. Vai acompanhar gratuitamente. Amém? Capítulo 24, irmãos, de 2 Reis, Vamos hoje falar de alguém muito famoso na Bíblia e vamos entender o porquê não devemos replicar uma cultura. Muitos de nós seguem os passos dos pais. Eu conheci pessoas que dizem: meu pai é dessa religião e vou morrer nessa religião, minha mãe é assim e eu sou assim. Você vai entender que você tem que ser de Cristo e não de alguém ou de alguma cultura ou de alguma denominação. Amém? Vamos lá, irmãos. Capítulo 24 de 2 Reis diz assim, a partir do versículo 8: tinha Joaquim, repita, Joaquim, 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém. Versículo 9: e fez que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera seu pai. Versículo 10: naquele tempo vieram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, e a cidade foi cercada. Versículo 11: também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos estavam a sitiando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, e se entregou ao rei de Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos. Então o rei de Babilônia o levou preso no 8º ano do seu reinado. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, para falar dos reis da Bíblia Sagrada, nós temos que entender que a Bíblia Sagrada, ela não tem só uma parte metafísica, só espiritual, tem uma parte histórica também. Para falar desses reis, nós estamos aqui no rei de número 19. Antes dele vieram reis que serviram a Deus, como Davi, homem segundo o coração de Deus; Salomão, homem mais sábio e rico que pisou essa terra. Você vai ver homens como Ezequias, que entregou seu coração legitimamente a Deus; Josias, homem que antes e nem depois dele houve, homem que teve coragem de destruir os baluartes de Salomão. E quando Salomão se casou com mulheres estranhas, e é comum no casamento você se aculturar, é um dos porquês que hoje eu sou solteiro, porque não quero me envolver com uma pessoa que vai me tirar da fé cristã. Já conheci muitas pessoas que quiseram, tentaram isso e não conseguiram. Então o que acontece? O diabo, percebendo que Salomão era muito sábio em matemática, botânica, administração, mas ele era fraco no coração. E aonde o diabo entrou na vida dele: vou atrair ele com a beleza das mulheres e vou levar ele para um caminho de idolatria. E foi o que aconteceu. E aí conta algumas tradições que Salomão seja pai da maçonaria. Agora, irmãos, algo a se pensar. Que é Joaquim? Esse Joaquim não é o pai dele, Jeoaquim ou Joaquim. Esse aqui era chamado também de Conias e Jeconias. Livro quando se abre o livro de Esther, capítulo 2, no registro do pós-exílio de Babilônia, já no tempo Medo-Persa, ele é chamado de Jeconias. Ele vai para a Babilônia no tempo do profeta Ezequiel. Esse homem teve o privilégio de ter Jeremias no seu tempo como rei. Já visto que, segundo o texto aqui, ele reinou 3 meses. Repita, 3 meses.
Por que eu fiz questão de enfatizar 3 meses? Ele é um dos reis menos abençoados por Deus, irmão. Ele é como se um pastor, esse pastor aqui, colocasse ele para pastorear a igreja. Não tem problema não. Eu vou falar com a minha voz mesmo, porque vai para a internet, não dá eco lá para quem vai ouvir, entendeu? Tem mensagens na internet boas, mas de tão horrível que ficou o áudio que eu prefiro pregar com a minha voz mesmo, porque o dispositivo WhatsApp, ele é muito bom. Os irmãos estão me ouvindo, então? Amém. Então o que acontece, irmãos? Esse rei, ele viveu com o pai dele durante muito tempo e viu o pai dele levar Jerusalém para o ecumenismo. Que ecumenismo? É crer que Deus esteja em todas as religiões. Ele viu o pai dele não querer criar problema com os moabitas, com os amonitas e nem com as terras em volta. E por isso tinha deuses deles dentro de Israel. E a lei de Deus quase não era falada. De repente os levitas tivessem até alguma valorização, porque afinal de contas ele crê que Deus esteja no judaísmo, no cristianismo, no islamismo. Na verdade já existe isso. Já criaram o maior templo ecumênico do mundo. E eles dizem adorar Jeová. É como, irmão, se o senhor aceitasse a sua esposa ter outros amantes. Você aceitaria isso? Não. Pois Deus é exclusivo com o seu povo. Glória a Deus. Ele não aceita que o seu povo se pareça com o mundo. Por isso uma igreja preta, irmão, não é de bom tom. A igreja tem que ser branca, todos têm que se enxergar. Se alguém tem problema com a autoestima, que vai se converter em nome de Jesus, que aqui todos somos iguais. Então o que acontece, irmãos? Esse rei aqui, ele está na lista dos reis que reinaram menos. Reinou 3 meses e 10 dias. Pelo menos é o que diz a Bíblia aqui, no versículo de número, aliás, em Crônicas 36, 9 a 10. Ele é um homem que ele é histórico, repita, histórico. Quem não estuda teologia, irmão, que despreza isso, vai confundir esse rei com as parábolas de Jesus. Boa parte delas não é verdade. Eu acredito que só a parábola só a do rico e do Lázaro, que é um relato espiritual, que mostra a realidade do mundo espiritual. Agora as outras eram contos que Jesus usava para ensinar. Fazia como os pais fazem com os filhos, conta uma fábula para ensinar. No caso desse rei, ele é histórico. Ele aparece no registro de 1 Crônicas 3, como Jeconias. Ele também aparece no livro de Esther, capítulo 2, versículo 6, como Jeconias. Inclusive, Mardoqueu era descendente desse homem. Zorobabel, que foi governador no tempo do pós-exílio, o filho de Sealtiel, era descendente desse homem. Esse homem teve muitos filhos, porque ele teve muitas mulheres. E onde está o pecado desse homem, pastor César? Em primeiro lugar, irmãos,